A gente começou falando aqui, né, de armas espirituais, dessa guerra que está acontecendo. Vocês acham que nesses últimos tempos a guerra está mais evidente, a guerra está pior, tem muito mais tentação, muito mais coisa para a gente cair ou não? A gente vê que as pessoas estão dizendo que o combate está grande, a gente percebe pelas pessoas pedindo oração, quando a pessoa fala, encontra assim, padre, me ajuda a rezar, padre, tá difícil a situação, e a gente vê que quando o combate está grande, a graça vai vir maior, e por causa disso a gente tem que ficar... Quanto maior a luta, maior a graça? Porque... Então vai vir uma graça grande para mim, porque ano passado a luta foi grande aí. É mesmo? Mas a gente tem que combater, e a gente vê lá nas lives quantas vezes a gente combate, persevera, e às vezes a graça que Deus prepara, a gente diz muitas vezes na live, Vilela, Deus não demora, ele capricha. Então ele está caprichando para a graça vir do jeito dele. No combate espiritual a gente vai lutando com a arma da oração. A Maria Raquel dizia de Efésios 6, e Efésios 6 fala que o combate é um combate espiritual. Tem gente que acha que o problema é só o meu chefe. O meu chefe que é terrível, esquece que, claro, tem as coisas humanas, a gente não nega, mas tem a realidade espiritual que está por trás. Como funciona esse mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material? Eles se colidem, eles são separados, porque a gente tem corpo, alma e espírito, né? Explica pra gente como que é essa divisão. Primeiro, que de fato as pessoas estão adoecendo, né? A gente percebe isso, as pessoas estão adoecendo. Tanta gente, né? Com problema de depressão, muito. Com problema de ansiedade. Tchau, filho, tá indo? Tchau. Não leva o capacete não, filho. E aí, Vilela, o que acontece? Existe essa dimensão mais profunda do ser humano, essa dimensão espiritual, que quando essa dimensão adoece, todo homem adoece. O corpo adoece, a mente adoece. Se adoeceu, o corpo físico adoece também. Porque inclusive a gente vai ler em Provérbios, né? O corpo, inclusive, talvez você conheça, eu conheço muitas pessoas que o corpo adoece, mas se na dimensão espiritual, se na alma essa pessoa está fortalecida, ela passa por aquilo ali, ela consegue superar aquilo ali. Mas quando é a dimensão espiritual que adoeceu, quando é na alma, toda a pessoa adoece. O seu corpo adoece, a sua mente adoece. Então, é aqui. E o que é importante, assim como até falava com a Fabi aqui antes, né? É simples de entender isso aqui, porque, digamos que o que é que o meu corpo precisa? Do alimento material. Então, eu preciso me alimentar. Se eu me alimento de maneira saudável, ok. Se eu alimento uma comida estragada, aquela comida já estava passada e eu vou lá, vai me dar uma infecção intestinal, eu vou adoecer. O que acontece hoje? As pessoas estão muito abertas, isso é interessante. Eu passei uns 10 anos trabalhando com jovens e nós fazíamos muitos encontros. Os jovens chegavam fechados. Era difícil eles se abrirem para aquilo que estava sendo colocado. Mudou. Os jovens hoje chegam muito abertos. Já no primeiro dia eles estão louvando. Mas o que acontece? As pessoas estão abertas a tudo. E nesse abrir-se a tudo... para coisas ruins. Exatamente. Tá tudo bem. Nós entendemos que o materialismo não responde aos anseios humanos. Então o materialismo está em queda. Realmente o homem percebeu que precisa de algo a mais. Só que aí vamos nos abrir. E aí acabamos nos abrindo para tudo. E aí entra essa comida estragada muitas vezes. Porque existe um alimento espiritual saudável, né? Agora, eu respondendo ainda a sua pergunta, a gente trouxe um presente útil. Eu posso entregar para você? Eu sabia, poxa. Falaram que você gosta de presente, a equipe toda também gosta de presente, então tem presente para todo mundo. Não, você falou assim, a equipe toda gosta de presente, não, a equipe toda rouba. Esse é seu, tá? Esse é seu. Tem coisa aqui. Que some aí, depois dá, tava no meu carro. Fabi fala, esqueci no Abre meu aí carro. A gente vai fazer o seu kit. Olha aí pro seu combate espiritual. Aqui, tá na câmera, aqui, ó. Sim. Nossa, é um kit completo. Gente, é um kit completo. Isso aqui minha mãe vai roubar, com certeza. A gente trouxe um kit para sua mãe também. Sei então que ela uma mulher de muita fé, a gente trouxe um para ela. Que lindo isso. Esse aí tá personalizado, olha, com escudo. Quem como Deus, lindo. A gente diz São Miguel Arcanjo. São Miguel guerreiro, que está na Bíblia, né? Apocalipse 12. Aqui a gente tem... É meu anjo preferido aí. Olha, esse aqui é o kit que a gente vai estar usando na quaresma da igreja que se aproxima. O que é? Né? Tipo o diário quaresmal. Pode. Então, a gente começa a quaresma da igreja no dia 5 de março, vai até 20 de abril, então a gente vai estar usando
esse diário aqui a gente usa no Rosário da Madrugada às 4 Vai horas. acompanhando aqui, então, quinta-feira, Exato, 6 de março, por exemplo. Exato. Que Pra- legal. As pessoas acordam na madrugada e para não ficarem perdidas e ajudar a manter acordado, porque é difícil, né? Tem até o café do Rosário. E aí tem o café do Rosário, Léo. Olha aqui, ó. Ah, Pra olha manter só. acordado aí na Lá com o Frei Gil, madrugada, você ó. precisava ter tomado esse café. A galera ficou pegando no meu olho. Se eu aqui for umas lá em horas. casa, a gente vai te servir o café. Fechou, fechou. Que legal. Pô, obrigado demais. E olha aqui a relíquia da pedra da Gruta de São Miguel, onde ele apareceu, lá no Monte Gargano. Onde é? É lá na Itália, no Monte Gargano, onde São Miguel é uma das aparições mais conhecidas A de mais São conhecida Miguel. de A todas. mais conhecida. O irmão Padre Emanuel fala É? com mais propriedade disso aqui. Lá aconteceu uma aparição que é muito impressionante. Aconteceu, lá é o santuário mais conhecido do mundo, Vilela, e a aparição aconteceu há muito mais de 1000 anos. Como que foi? Foi uma história muito interessante. Tem uma gruta num promontório, assim, é um lugar... Como muito que chama o bonito. lugar? Ele vai tentar achar foto. Ela deve. Monte Gargano. Monte Gargano, na Itália. Se procurar Monte Gargano, ele vai ver algumas imagens Tá. aí. É como se fosse, a gente lembra que a Itália é uma bota, não é? É. No mapa, é como se fosse o calo da bota, assim, Sei, atrás. sei. E lá é uma montanha grande e tinha um agricultor que perdeu um boi que acabou entrando numa gruta. E naquela época, nas grutas, se faziam invocações aos espíritos, era um lugar Pagão. pagão, não era um lugar de culto cristão. E aí o boi se perdeu, ele tentou chamar o boi não veio, e aí ele falou assim, bom, se eu não recuperar esse boi vivo, pelo menos eu vou trazê-lo morto para poder vender a carne. Pegou uma flecha, tirou e soltou a flecha do jeito que foi, voltou e acertou o arqueiro. E ele ficou com medo, desceu para a cidade lá embaixo de Siponto, hoje é Manfredônia, a cidade que fica no pé do Monte Gargano, e pediu o bispo para rezar. E aí o bispo, depois de uma oração, São Miguel apareceu para ele e disse que aquela gruta era consagrada a ele. Puxa. E que aquela gruta era um lugar onde o culto de Deus ia acontecer. Começou isso aí do início, e aí, um outro momento, o bispo falou assim, bom, eu tenho que ir para consagrar uma igreja. Bom, uma gruta não é um lugar, ainda mais que lá provavelmente eram feitos cultos pagãos, ele foi para consagrar, e naquela hora São Miguel apareceu para o bispo, chama São Lourenço Maiorano. E nessa hora ele apareceu para o bispo e disse, não precisa consagrar, porque a gruta já é consagrada a mim. Puxa. Quando o bispo desceu, lá já tinha uma pedra em formato de altar pronta, com as velas acesas, e ela é a única igreja que nunca foi consagrada. O bispo chegou, já estava pronto lá. E é um lugar tão sobrenatural. Sobrenatural. É um Olha lá. lugar... Não, esse é o Esse Monte é o Saint-Michel Monte na Saint-Michel. França. Esse é Leni, outro santuário muito famoso de São Miguel, não, mas esse aí é na... lá é incrível, Esse é né? incrível. E é um lugar que alaga, né? A água, mas- ela sobe e baixa, né? Durante o É um período. dos lugares que está na espada de São Miguel, né? Então, Depois- isso que eu ia falar. Depois vamos ver se ele acha isso. Eu não sei nem como ele procura. Mas tem uma espada, né? Tem uma Tem espada uma de São linha Miguel. de igrejas e santuários, alguma coisa. dedicados a São a Miguel. É algo impressionante. E é uma linha, né? Uma linha reta. Uma espada. E aí, E não foi combinado isso. Não. cada santuário de um Impressionante. tempo. Isso é com um local. muito incrível. Mas, olha, Eu sei porque eu pesquisei, porque eu escrevi um livro que tem o São Miguel, e eu pesquisei isso daí, eu achei incrível quando... e a mais impressionante é que o santuário de São Miguel, ele está a 1000 quilômetros da Sacra de San Michele, que fica perto de Turim, exatos 1000 quilômetros, em linha reta. Outros exatos 1000 quilômetros é o Mont Saint-Michel. Nossa. 1000 É e impressionante. 1000. Tudo em linha reta. É impressionante. Esse é o Monte Gargano. É esse? Essa é a entrada do santuário. É do Monte o Gargano. Lene sempre acerta na segunda. E aí, ali no alto, está escrito do lado direito, assim, Locum terribiles iste, hic es domum Dei et porta Celi. Só um minutinho. Lene, traduz pra mim, por favor? Repete, vamos lá, por favor. Ele vai traduzir. porque- Locum terribilis iste. Louco é um terrível está. Tá. Você vê que o latim, O latim dele tá nota incrível. 10, assim, né? Não, fiquei até com medo do que você ia falar. Eu falei, meu Deus, olha, a gente tá hoje no programa não pode... Algum curso de idioma vai patrocinar o Vilela. Esse o que é? Lá dentro. Aí é dentro da gruta, ali ó, essa é a imagem de São Miguel que marca o altar. Debaixo dessa imagem tem o altar original que o bispo São Lourenço Maiorano encontrou já pronto. E lá foi impressionante. Aí ele celebrou a Santa Missa lá e de lá para cá o culto foi crescendo. Mas, desculpa, a gente não acabou falando a real. O que é em latim que tá escrito? Locum terribilis é uma frase que tem quando Jacó lutou com o anjo, no livro do Gênesis.
depois de lutar com o anjo, que é a própria presença de Deus, ele diz, esse lugar é terrível, aqui é a casa de Deus e a porta do céu. Da mesma forma... Terrível de impressionante, bom. no bom, né? Porque Deus é inacessível, mas naquela hora Jacó lutou contra Deus e Deus se deixou combater com ele. É uma imagem forte. É isso que eu falo, é difícil entender isso, né? Por que ele combateu com Deus? Ele combateu naquela hora porque ele estava lutando contra ele mesmo. Naquele combate, é um combate singular, que ele queria perseverar na oração. E aí naquela hora, Deus falou assim, olha, esse lugar aqui é um lugar que você está usando muito, e depois mostrou que ele estava com Jacó. E depois Jacó foi muito protegido, foi um dos grandes patriarcas protegidos, e escreveu essa frase. E aqui, pode voltar aquela imagem? Aquela anterior. Ali é o frontispício que foi feito já depois de muitos anos, e está dizendo que ali é a casa de Deus e a porta do céu. E Vilela, lá é impressionante porque algumas pessoas que estão atormentadas pelo inimigo de Deus não conseguem entrar.